importância desse paralelo? Primeiro, é que estão plantados na casa do Senhor e que vão florescer no lado do Senhor. Ele está dizendo: o justo é como? O justo é assim. Então a primeira coisa que a gente precisa entender: o homem só pode crescer, o homem só pode florescer se tiver plantado em Deus, se tiver plantado no Senhor. É nos pastos do Senhor que você vai crescer. Deixa eu me dizer uma coisa: se prepara. Há uma promessa de crescimento, há uma promessa de florescer, mas antes disso você precisa estar plantado. Tem gente que quer crescer, tem gente que quer florescer, mas não quer estar plantado. Não tem mérito em nós. Você está dizendo o justo, e o justo só é justo se estiver plantado na casa do Senhor. Porque não é por nossos méritos, mas é por aquilo que Deus fez e faz por nós. Aí ele começa dizendo assim: o justo florescerá como a palmeira. Se nós conhecemos as qualidades da palmeira, então ele está dizendo assim, que o justo, ele é formoso, e quando ele chega, ele adora o ambiente. Deixa eu dizer uma coisa: ergue a tua cabeça. Você não é mais você não é mais uma, você é servo do Altíssimo. Aonde você chegou alguém que vai mudar a história desse ambiente. Você é servo e servo do Deus vivo. Para de se liberalizar, para de se esconder. Deus te chamou para fazer a diferença, e você vai florescer aonde você for plantado. Eu vinha conversando com a minha esposa no carro, e a gente sabe que o mundo, pelo menos o Brasil, os olhos do mundo também estão sobre o Brasil, há uma expectativa que vai acontecer depois de hoje. Terminar o culto, você vai pegar o seu celular para ver como está a contagem. E olha lá se você já não pegou aí para dar uma olhadinha. Olha que você já pronto, eu penso aí. Isso é revelação. Eu brinco que você dá microfone sem fio para pregador é perigoso. Porque se eu ameaçar descer, eu encontro dois tipos de crente. O primeiro é aquele que está com uma prova que só Jesus sabe. Ele diz assim: vem mim, Jesus, vem mim, Jesus. O segundo é aquele que deixa vir não. Se eu passar do teu lado, eu estou fingindo que está orando. Abaixa a cabeça e finge que está orando. Eu vou aí. A gente está preocupado o que vai acontecer depois de hoje. Mas há uma palavra revelada para nós: o justo florescerá como a palmeira. Ele vai dizer: se você vai florescer aonde você for plantado, você não depende de um sistema, você não depende de governo, você depende de estar em Deus. E se você estiver em
E como ela não tem galhos, ela não tem peso no seu tronco. As suas folhas lá no topo faz um maço só, e elas têm facilidade para que o vento passe por ela. Aí eu fico pensando, o que o salmista diz? Olha o crente que está sofrendo assim, Jesus me ajuda. Jesus me ajuda. Aí diz assim, aqui não tem galho, não tem peso. Por que não tem peso? Porque ele leu lá Mateus 11:30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele chegou aqui cansado, chegou aqui pesado, mas ele disse assim, Jesus, não tem nada que eu possa fazer, eu coloco nas tuas mãos. Senhor, eu não tenho, mas tu tens, eu não posso, mas tu podes. Então, Senhor, eu coloco na tua mão, saia daqui leve, porque é Deus que peleja por você, é Deus que peleja pela tua casa, é Deus que peleja pela tua família. Aí ele diz que o justo é como a palmeira, floresce como a palmeira. É como a vida da palmeira não está na casca, está por dentro. E é de dentro que vem o renovo. Teve a queimada, queimou todo o terreno, o camarada, olha, cidade dessa palmeira escura, acaba tudo queimada, mas vai passando o tempo, a seiva que corre por dentro dela vai trazendo vida. Aí eu lembro, está dizendo assim, você sabe, justo, quem olha para o justo pensa que ele é o exterior, mas esquece que o que move ele está por dentro. Esquece que o que move ele não é o que está por fora, mas é o que está por dentro. Aí eu lembro quando Paulo escreve o 2 Coríntios 4,16, diz assim, por isso não desanimamos, ainda que o homem exterior venha se desgastar, o interior se renova de dia após dia, ao renovo de Deus para a tua vida. Deixa fluir. Eu estava aqui sentado e os irmãos louvando, estava tão gostoso. Estava, sabe, aquela coisa fluindo, que o negócio começa a vir de dentro, assim você começa a sentir. Aí deu vontade de bater palma, eu estava no meu cantinho, aí já vou bater. Aí eu comecei a bater palma, aí eu comecei a dar glória alta, e a minha voz é meio grossa, né? Eu disse, não, mas está fluindo. Aí de repente eu disse assim, Jesus está aqui. Oh, irmão, a cada louvor, a cada hino, sabe o que é isso? É que por fora a gente está arrebentado, está machucado, está desgastado, mas a seiva que corre dentro do Espírito Santo começa a te renovar hoje. Receba renovo que vem da parte de Deus. Deixa fluir, deixa pagar a manchora da deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Eu disse que a palmeira consegue crescer e frutificar em lugares que não são tão apropriados. Se você fizer um mínimo de pesquisa, você vai perceber que é muito comum eles arrancarem a palmeira inteira. Eles fazem aquele círculo assim, arrancam. Aquela raiz parece uma peteca, né? Já com as suas raízes, e levam para outro lugar e plantam. Óbvio que faz todo o trabalho de fixação, até suas raízes se firmarem, mas ela frutifica e floresce em lugares diversos. Aí ele diz assim, o justo é como? Aí eu fico pensando, é por isso que de vez em quando Deus arranca a gente do lugar, e quando a gente ficou raiz, né, quando tá, aí o Espírito diz assim, mas eu estava acostumado com lá. Aí a filha diz, mas a gente gostava de lá. Aí diz assim, eu sei, mas o seu tempo aí acabou. Seu tempo acabou. Aí diz, nossa, eu estava tão bem acostumada na regência das irmãs. Aí Deus diz assim, vou arrancar aqui. Aí te coloca em outro lugar, te arranca de lá e põe para cá. Aí o crente fica
todo chateado. Meu Deus. Irmão, a palmeira não tem poder de sair por si só. Ela só sai quando é tirada e plantada. Assim é o justo. Como assim? O justo não faz por conta própria, nem faz porque ele tem vontade. Ele é colocado onde Deus quer colocar. Ah, pastor, mas logo lá lá que você vai dar fruto. Ah, pastor, mas logo lá que você vai florescer. Jesus é maravilhoso. Ah, mas eu só vou. Não. Tiago 4, do 13 a 15 diz assim: ouçam vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés de dizer, eu vou, diga assim, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso. Olha, filho, diz assim, a palmeira não sai sozinha, alguém arranca. O justo é igual a palmeira. Se Deus quiser te plantar aqui, Ele vai te plantar. Se o seu tempo de belezar aqui acabou, aí Ele te tira daqui e manda para outro lugar. Ele não vai nem que pagar assim, né? Que o povo se vai ficar preocupado. Jesus, Deus vai te dar um pastor, Senhor. Aí minha irmã diz assim: será que eu vou ser trocada? Vai terminar essa reunião, o pastor vai terminar esse congresso, o pastor vai com a reunião. Aí a irmã já começa, aí entra aquela miscelância mística evangélica. A irmã bate na madeira 3 vezes, assim, quem me colocou aqui foi Deus. Foi Deus que me colocou aqui, irmão. Está batendo na madeira 3 vezes, isso é mentira. Você é palmeiro. Aonde Ele te plantar, você vai dar fruto. Mas eu disse que a palmeira, ela tem um detalhe interessante, porque ela é diferente das outras árvores, por conta da elasticidade do seu tronco e da sua flexibilidade. E isso faz com que, mediante aos ventos fortes, ela não quebra. Porque se ela não tivesse essa flexibilidade, ela quebraria. Aí ele está dizendo assim: o justo é igual a ela. Tem hora, irmão, que a gente precisa tomar cuidado com o radicalismo. Ah, não, irmão, comigo é assim. Eu nasci assim e vou morrer assim. Não. Ah, pastor, o senhor não sabe qual é o sangue que corre aqui. Pastor, eu sou igual o Painho. Painho era assim. O que tinha que falar, falar. Aqui corre sangue de pernambucano. Aqui corre sangue de paraibano. Alagoano, que mais? Baiano, cearense, meu Deus, o negócio é tão forte. Você sabe que o sangue que corre aqui, a gente só esqueceu que depois que a gente foi plantado nos átrios do Senhor, depois que nós somos plantados na casa do Senhor, sabe qual é o sangue que corre aí? Aquele que foi partido na cruz, que diz para mim e para você: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Essa flexibilidade te permite passar pelos ventos. Ah, irmã, mas se fosse eu, não deixava para lá não. Terminasse o congresso e disse assim: pastor, eu quero uma reunião. Eu, o senhor e fulano. Não, flexível, deixa. Ah, mas
se fosse não flexível, o vento passa e você está de pé. Pedro escreve dizendo assim: não podeis antes sofrer o dano. Qual que é a diferença do lápis e da borracha? O lápis escreve muita coisa, mas por ser rígido ele quebra. A borracha ela tem o poder de apagar, consertar algumas coisas que ela apaga, e ela não quebra fácil porque ela é flexível. Está na hora de nós sermos um pouco mais flexíveis. Precisamos aprender a viver melhor. O escritor Eclesiastes, capítulo de número 7, do verso 14 ao 18, ele diz assim: quando os dias forem bons, aproveita bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça. Já vi um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir a si mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, não seja demasiadamente tolo, porque morrer antes do tempo. Aí o 18 diz assim: é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Ele está dizendo que você tem que ser um pouquinho pilantra, ou um pouquinho isso, não. Ele está dizendo assim: meu filho, você precisa ser equilibrado, precisa ser flexível. Pastor, o que o senhor está dizendo? Cada caso tem que ser analisado de perto. Estava pregando em Santos, pastor amigo, e nós estávamos num momento de mesa. Depois ele fez uma recepção para nós, e ele estava dizendo assim: meu filho, músico na igreja, toda a vida me acompanhou, um menino de Deus, mas aconteceu que se envolveu num relacionamento, e o moço veio a cair. Óbvio, ele vai tratar do moço, mas teve uma reunião no presbitério, e Deus disse assim: o senhor tem que pegar ele, que é seu filho. O exemplo começa com ele, você tem que pegar ele e fazer isso. Não dá vontade de proibir o menino de entrar no sul. Aí alguém se levantou dos presbíteros e disse assim: pastor, faça isso não. O que está acontecendo aqui aconteceu comigo na minha juventude, e por causa de pessoas assim, inflexíveis, eu fiquei 28 anos fora da igreja. Graças a Deus que eu voltei. Ame o seu filho, cuide dele, tem que tratar dele, tem que agir conforme os padrões de crescimento interno, sim. Mas lembre-se, ele é uma alma que precisa ser. Aleluia. Cuidado, tem muita gente matando pessoas por causa de orgulho próprio. Sabe, o pastor deixou registrado no seu livro, a vida tirou a própria vida, e escreveu uma carta dizendo assim: o senhor teve tempo para ouvir e aconselhar todo mundo, mas não teve tempo para mim. E isso sabe por quê? Escute. Porque o pai fazia uma reunião em casa, e essa moça tinha ido ao cabeleireiro, e quando voltou tinha tirado dois dedos da ponta do cabelo. E numa época de ortodoxia rígida, os obreiros olharam e disseram assim: sua própria vida. Aí ele, para não ficar mal na frente dos seus obreiros, foi lá e deu uma surra na frente de todo mundo, espancou ninguém. E a menina deu cabo aos bandidos e deixou essa carta: o senhor soube tolerar de todo mundo, mas não soube tolerar de mim. O senhor pode ouvir a todo mundo, mas não teve tempo para ouvir a mim. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer para você: a gente é como a palmeira. Eu não estou dizendo para ser conivente com
Eu não estou dizendo para nós, passamos a mão sobre o pecado é pecado, mas entenda uma coisa: o justo é flexível como a palmeira, o vento vem, ele se curva, mas passa e ele está de pé. Aleluia. Cuidado! Tem muita gente que começou com tanta coisa que não tem igreja boa para ele. Eu não vou lá porque a igreja lá é isso. Eu não vou lá porque a igreja. E você está na onde? Não estou em lugar nenhum. Ué, não tem igreja boa para você? Está congregando? Não estou. Enquanto eu dormi. Como é que está a sua vida? Percebe? Nós precisamos ter como uma palmeira. Mas olha como é rico, ele diz assim: você vai florescer como a palmeira. Mas para crescer, você tem que crescer como cedro do Líbano. E aí a primeira coisa que eu disse para vocês do cedro do Líbano é que nos primeiros 3 anos de vida, ele cresceu apenas 5 centímetros. Mas de raiz, ele já tem 1,5 metro. Pastor, o senhor quer dizer, o justo, no começo da caminhada, parece que não tem muito resultado, não é? Jesus está correndo tanto, está fazendo tanto, mas parece que eu não estou vendo nada. Mas calma, tu está querendo raiz. Não tem aquele louvor, só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Deixa eu te dizer uma coisa: existe uma grande diferença entre ter raiz e ter âncora. Pastor, qual é a diferença? A âncora e a raiz servem para fixar, dar sustentabilidade, óbvio. No entanto, a âncora fixa um ponto e nada mais. A âncora serve para que o mar do navio não vá deriva, ou seja, ela fixou naquele ponto e travou. A âncora trava. A raiz não apenas fixa, mas ela alimenta. A raiz não apenas alimenta, mas ela dá crescimento. Tem gente que em vez de ter raiz, está com âncora, fixou no ponto da vida lá atrás, e tudo para ele é porque antigamente, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: isso é âncora. Quem tem raiz não abre mão de valores, quem tem raiz não abre mão daquilo que aprendeu, mas continua crescendo, continua avançando, continua progredindo. Deus te chamou para crescer. Aí tem que entender que as adversidades que nós vivemos ou passamos nos servem como experiência para fixar as nossas bases. O que é isso? É raiz. É raiz. Aí ele diz que nós vamos crescer como o cedro do livro. E aí você olha o cedro do livro, ele não depende das chuvas, porque as suas raízes vão se aprofundando, procurando os lençóis freáticos. E tem um detalhe interessante: ela se desvia das rochas, ela cresce em montanhas rochosas, mas a sua raiz vai se desviando até encontrar água. O justo é desse jeito. Como assim, pastor? Ele não depende das circunstâncias ou das estações. Por quê? Porque a sua raiz vai buscar a água da vida. Ele até se preocupa, mas ele sabe que o futuro dele não depende do ar, não depende do B, não depende do C. Tudo aquilo que ele tem depende daquele que o chamou. Aleluia. E quando chega o tempo de Deus, o tempo de crescimento, o céu chega 40 metros, com um tronco de diâmetro de 14 metros. Mas que ideia do que é isso? Um diâmetro de uma árvore dessa, 14 metros, é muita coisa, irmão. É muita coisa.
Só que eu fico olhando, quando o tempo de Deus chega na vida do justo, não tem quem impeça. Pastor, o Senhor quer dizer, quando o tempo de Deus chegar sobre a tua vida, calma. Tudo isso que você está vivendo é que você está crescendo não para cima, você está crescendo para baixo. Não é qualquer um que vai apontar o dedo no seu nariz e vai dizer assim: quem é você, meu filho? Eu não caí de paraquedas. Eu não comecei, mas está querendo ser pregador? Não, filho. Eu tenho história, eu falo daquilo que eu vivo, eu conto aquilo que Deus fez, foi na minha vida, não é no lado, eu devo ser. Carinho, Deus está lhe dando raiz. Tem coisa que a gente passa e não entende, não é verdade? Tem coisa que a gente passa e não compreende. Aí a palavra diz: o que eu faço não entendo agora, mas depois você vai entender a coisa na minha vida que eu fico pensando assim: meu Deus, como esse Deus é. Como é por isso que a gente tem que andar igual o salmista. Bom é louvar a Deus, poder olhar para a obra das tuas mãos. O meu coração se alegra e dá vontade de cantar. Não dá vontade de se alegrar, não dá, seja sincero. Aí ele traça todo esse paralelo e a gente faz uma pergunta: qual o resultado de tudo isso? Olha como floresce, cresce como o Líbano. Aí você diz assim: salmista, qual o resultado de tudo isso? Aí ele diz no verso 14 e 15: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão vistosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, que Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Ele compara-nos a palmeira, ao cedro, e está dizendo para nós assim: ainda que os anos avancem e o tempo passe, você não vai sofrer de improdutividade. Como que é isso? Assim, meu filho, você não está preso às limitações do tempo. Por quê? Porque mesmo na velhice você não vai cessar de dar fruto. Pastor, então o que o senhor quer dizer? Simples. Para de dizer: meu tempo passou. Para de dizer: agora é com vocês. Não deixa eu aqui, tem muita coisa para fazer. Como assim? Ó João, na ilha de Patmos, isolado, na casa dos 90 para cima. Eu penso que o João está dizendo assim: talvez eu poderia dizer igual Paulo, né? Combate um bom combate. Cadê a caída? Aí Deus está dizendo assim: João, calma. Aí Apocalipse verso 4. Porque nos versos 1, capítulo 1, eu estava lá no dia do Senhor e ouvi uma voz, e quando me verei, caí prostrado, e ele me tocou com a sua testa e disse assim: João, sou aquele que estava morto e hoje vive e tal. Deus começa a falar. Aí no capítulo 4, ele diz assim: João, sobe aqui. Aí o cara está no momento. Rapaz, tem um monte de coisa para te mostrar. Senhor, mas não tem coisa pela casa dos 90. Com a bola de ferro pendurada aqui na perna, né? Quem diga que ficavam acorrentados. Senhor, eu nem força para quebrar a rocha, eu tenho, me largar aqui para morrer. Você viu que tem água do lado, ilha do outro, rocha do outro. Mas quando todas as portas ao seu lado se fecharem, tem uma no céu que abre. João, sobe aqui. E o que vê, escreve. O João, na casa dos 90, teve a revelação que Isaías não teve. Teve a revelação que nenhum dos profetas teve. Ele viu o cordeiro, mas também viu o leão. Você não vai cessar de dar fruto, ei! Tem muita coisa para você fazer. Deixa Deus te usar.
é aquele que desenvolve o vigor, é aquele que continua. Quando se fala da planta verde com frescor, sabe aquela aparência de frescor? Aí alguém diz assim: rapaz, faz tempo que está aqui, mas parece que ainda está fresquinho. Sabe o que Deus está dizendo, meu filho? E tudo isso eu vou fazer, sabe só para quê? Para que você possa proclamar que o Senhor é justo. E que Ele é a minha rocha. E que nele não há injustiça. Pastor, o que é proclamar? É falar publicamente e falar em alta voz. Deus está te dando graça para continuar. Você crê nisso? A previsão do pastor, eu queria que você se colocasse aqui. Eu queria chamar aqui a minha família para orar ao Senhor. Você crê que essa promessa é sobre a tua vida? Como assim, pastor? Os salmos falam sobre o justo. E como eu disse para você a princípio, o justo não é aquele que tem mérito próprio. O justo é aquele que foi justificado pelo Senhor. E nesta noite, deixa eu lhe dizer uma coisa: nós somos justificados por Ele. E aquilo que te era contrário, a sentença que te era contrário, Ele anulou na cruz do Calvário. E se você foi justificado, e se você está plantado na casa do Senhor, só te resta duas coisas: florescer como a palmeira e crescer como o cedro. E nesta noite eu tenho certeza que esse é o dia do Senhor. E como salmista, entramos aqui para celebrar Ele. E hoje é o dia de nós estarmos enraizados na sua presença. É o dia de nós crescermos. E eu quero declarar sobre a sua vida: o tempo de florescer chegou. Eu não sei quais áreas da sua vida estão perdidas, mas eu quero ser profeta de Deus por meio da palavra de dizer: o tempo de florescer chegou. Esse tempo de Deus está chegando. Eu não sei a tua idade, mas Ele diz assim: